Sabe, quando a gente pensa no sistema digestório, muitas vezes vem à mente a imagem de um simples tubo. Mas a verdade é que ele é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. Cada parte, cada tecido, cada célulazinha é projetada com uma precisão que é, francamente, impressionante. Então, o que vamos fazer agora é embarcar numa viagem microscópica para descobrir como a arquitetura de cada órgão é a chave para desvendar todos os seus segredos. A pergunta fundamental é essa, né? Como a comida que a gente come vira vida? Para responder isso, a gente precisa olhar bem de perto, muito de perto. A beleza e a complexidade que vemos nessa imagem do intestino delgado já dão uma pista. A solução é arquitetônica. Ok, vamos mergulhar nisso aqui, porque esse é o conceito central que vai guiar toda a nossa jornada. Nada no sistema digestório é por acaso. Da resistência mecânica na boca até a absorção superseletiva no intestino, cada detalhe estrutural que a gente vai ver é a resposta da biologia a um problema específico. A histologia, o estudo dos tecidos, não mostra só os detalhes, ela explica o porquê de tudo funcionar do jeito que funciona. Nossa viagem começa aqui, no portal de entrada de tudo. A boca é muito mais do que um simples ponto de passagem. Na verdade, ela é uma estação de processamento altamente especializada, onde o alimento já enfrenta seu primeiro grande desafio, tanto mecânico quanto químico. E o que é fascinante na boca é como ela usa materiais diferentes para trabalhos diferentes. Pensa só, nas áreas de alto impacto, como a gengiva e o céu da boca, o tecido é reforçado com queratina, que é a mesma proteína que deixa as nossas unhas duras. Mas aí nos lábios e nas bochechas, onde a gente precisa de flexibilidade máxima para falar e se expressar, essa camada rígida some. É como tentar fazer uma acrobacia usando uma armadura, não ia dar certo, né? Isso é uma demonstração brilhante de otimização biológica. Cada milímetro de tecido é perfeitamente adaptado para sua tarefa. E, para a digestão mecânica, claro, temos as ferramentas de precisão. O dente é uma obra de engenharia incrível. É como se ele fosse construído por uma equipe de elite. Os ameloblastos constroem a fachada impenetrável do esmalte, que é o tecido mais duro de todo o corpo. Os odontoblastos criam a estrutura de suporte da dentina, que dá corpo ao dente, e os cimentoblastos ancoram tudo firmemente na mandíbula. Cada tipo de célula tem uma missão única e vital na criação dessa fortaleza. Bom, o alimento triturado precisa ser preparado para a próxima fase. E é aí que entram em cena as glândulas salivares, que são verdadeiras usinas químicas. E elas não são todas iguais, não. A parótida foca na digestão, produzindo amilase. A mandibular age mais como um segurança, com secreções antibacterianas. E a sublingual é especialista em lubrificação. São 3 fábricas com 3 produtos diferentes, e cada um tem uma missão vital. Certo. Deixamos a boca para trás e a jornada continua. E agora, a função muda de forma drástica. O foco sai da quebra mecânica e vai para o transporte rápido, e logo em seguida, para um dos ambientes químicos mais hostis de todo o corpo. O esôfago não é um simples tobogã, de jeito nenhum. Olha só essa estrutura muscular. Ele é um corredor de transporte ativo, projetado para empurrar o bolo alimentar com contrações coordenadas. E ele também se adapta. Em herbívoros, por exemplo, o revestimento é queratinizado para resistir a alimentos mais fibrosos. Em cães e ruminantes, o músculo é estriado, o que permite um controle mais rápido, algo essencial para vomitar ou ruminar. A forma segue a função, até mesmo de acordo com a dieta. Bem-vindos ao estômago. Aqui, uma equipe de células superespecializadas trabalha em conjunto. As células parietais criam um banho de ácido. As células principais liberam uma enzima que está, digamos, desligada. E as células mucosas produzem um gel protetor para que o estômago não se autodigira. É um equilíbrio químico perfeito e, ao mesmo tempo, perigoso. Então, o ponto crucial é este. A mágica acontece quando o produto de uma célula ativa o produto de outra. O ácido clorídrico das células parietais transforma o pepsinogênio inativo das células principais na pepsina, uma enzima poderosíssima que quebra proteínas. É uma colaboração celular elegante e brutalmente eficiente. Agora sim, chegamos ao clímax da nossa jornada, o epicentro da digestão e da absorção. É exatamente aqui que o alimento processado finalmente se torna parte da gente. E a engenharia do intestino delgado é simplesmente espetacular. Então, como é que se absorve o máximo de nutrientes no menor espaço possível? A resposta genial da biologia é aumentando drasticamente a área de superfície. E o intestino faz isso em 3 níveis. Primeiro, com grandes dobras permanentes na parede.
Segundo, com milhões de projeções em forma de dedo, as vilosidades, cobrindo essas dobras. E terceiro, as criptas que ficam na base delas. Essa estratégia é tão eficiente que se a gente esticasse toda a superfície interna do intestino delgado de um adulto, ela cobriria uma quadra de tênis inteira. É inacreditável pensar que tudo isso está compactado dentro do nosso abdômen. E este é o resultado, uma paisagem interna que parece um veludo denso, um tapete felpudo. Cada uma dessas projeções minúsculas é uma vilosidade, uma máquina de absorção. Essa arquitetura complexa garante que quase nenhuma molécula de nutriente passe sem ser capturada. É aqui que a vida é literalmente absorvida. E revestindo essa superfície imensa, temos outra equipe especializada. As células absortivas são a linha de frente, capturando os nutrientes. As células caliciformes produzem muco para manter tudo fluindo suavemente. E as células endócrinas agem como gerentes locais, liberando hormônios que coordenam todo o processo digestivo. Para que a digestão química final aconteça, o intestino precisa de uma ajuda externa. Ele precisa de ferramentas químicas que ele mesmo não produz. E isso nos leva a dois órgãos vitais que, embora não façam parte do tubo digestório em si, são absolutamente indispensáveis. Conheçam o pâncreas, um órgão com uma espécie de dupla personalidade. A maior parte dele, a porção exócrina, é uma fábrica de enzimas digestivas que são enviadas direto para o intestino. Mas, espalhadas por ele, existem umas ilhotas, a parte endócrina, que produzem hormônios como a insulina, que regulam o açúcar no sangue para o corpo todo. É uma usina digestiva e um centro de controle hormonal, tudo no mesmo lugar. E aqui está o grande laboratório central, o fígado. Para a digestão, a função principal dele é produzir a bile, que age como um detergente, sabe? Quebrando grandes gotas de gordura para que as enzimas possam atacá-las. Ao mesmo tempo, as suas células de Kupfer atuam como uma equipe de limpeza, removendo bactérias e detritos do sangue que vem lá do intestino. A jornada está quase no fim. A maior parte dos nutrientes já foi absorvida. Agora a missão é outra: recuperar recursos preciosos como a água e preparar os resíduos para a eliminação. E olha, isso aqui ilustra de forma brilhante o nosso tema central. Compare o intestino grosso com o delgado. O grosso não tem vilosidades, a superfície é lisa. Por quê? Porque a função dele não é mais absorver nutrientes. A ausência das vilosidades é uma adaptação tão inteligente quanto a presença delas no intestino delgado. A estrutura mudou porque a função mudou. Simples assim. Ao final desta viagem, vamos só recapitular o que a gente viu. Cada parada revelou uma solução de engenharia única para um problema específico, mostrando a harmonia perfeita que existe entre a forma e a função. A gente relembrou a arquitetura da força, com os dentes construídos em camadas, do esmalte superresistente à dentina de suporte. Uma verdadeira fortaleza projetada para resistir a décadas de pressão. Depois, exploramos o design do movimento, onde o esôfago se revelou não um tubo passivo, mas um corredor muscular ativo, impulsionando o alimento com ondas de contração perfeitamente coordenadas. E, por fim, a gente se maravilhou com a engenharia da absorção, a obra-prima do intestino delgado, que multiplica a sua área de forma quase fractal para garantir que nenhum nutriente essencial seja desperdiçado. Essa jornada do alimento nos mostra uma verdade fundamental. Cada detalhe microscópico é uma solução elegante para um desafio funcional. E isso nos deixa com uma pergunta: se essa precisão toda existe em cada célula do sistema digestório, que outras maravilhas de design estão trabalhando neste exato momento para sustentar a vida?